Nosso boa noite, que a paz de Jesus esteja mais uma vez entre nós e que este frio que faz nós nos aconchegarmos mais um ao outro também faz com que nós vamos nos sentindo mais próximos, não só fisicamente, mas nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós e a natureza. O que é o Espiritismo, o que nós espíritas temos a ver com este tema? Todos os anos, e aqui nós temos colegas e muitos, quem sabe, participam, nós temos o Dia do Meio Ambiente, nós temos a Semana do Meio Ambiente. Ainda é necessário que tenhamos dias que demarcam alguns temas, que tenhamos semanas, que tenhamos meses. Mas, certamente, para nós espíritas, tem um significado muito profundo. Se observarmos onde nós estamos vivendo, onde nós estamos convivendo, o que a natureza está nos mostrando, nos respondendo, nos ensinando, desde que nós tenhamos a sabedoria de observá-la, de senti-la, de percebermos que nós somos parte desta natureza e que muitos acontecimentos têm ação direta de cada um de nós. Nós estamos comemorando o meio ambiente e as programações geralmente é tirarmos lixos, né, de beiras de rios, de beiras de estradas, de terrenos baldios. Deveremos chegar um dia que vamos comemorar o meio ambiente sem precisarmos recolhermos esses lixos. Este é o grande desafio. Um dos grandes desafios. Como comemorar algo coletando tanto lixo ao nosso redor? O que nós temos verdadeiramente de comemorar? Participamos há muito tempo dessas atividades e se repete. Observamos as programações, se olharmos os últimos, quem sabe, 10 anos, as programações são semelhantes, 15 anos, e quem sabe, ainda muitos anos, as programações em relação ao meio ambiente serão com atividades, com tarefas muito semelhantes. Ou seja, coletar, né? Ver onde que está o lixo, ver onde que nós jogamos o lixo. Portanto, espíritas que somos, e também aqueles simpatizantes de todas as religiões, pois a casa espírita congrega espíritos com vários entendimentos. Temos sim esse desafio de educarmos nossos sentimentos, de percebermos que a convivência, que o meio ambiente, que a natureza inicia em nós mesmos. É entre nós, é as nossas relações. É sabermos que o ar que respiramos possui elementos que nós também temos. É saber que as pedras possuem elementos minerais que nós também temos. Que os animais, nos seus estudos mais profundos, são muito semelhantes a nós. Macacos, ratos, são muito semelhantes a nós. Portanto, são irmãos de caminhada, e como olhamos e como nós observemos
esses irmãos menores? O que fazemos? Eu estive olhando esses dias e no Face, né? Muitos têm, outros não. Muitas vezes nós brincamos com isso, mas tem muitas coisas positivas que nós podemos divulgar, colocar, mostrar, termos a coragem, como recém nós falávamos em nosso grupo de estudos. Omitimos-nos muitas vezes de falar, de fazer o bem, de termos atitudes diferenciadas. Nos preocupamos com a violência, com os violentos, mas em nós, que nos consideramos pessoas melhores, o que estamos fazendo para proporcionarmos as verdadeiras mudanças que queremos, que almejamos? Estudamos bastante, conhecemos uma vasta literatura, e o que fizemos dela? Neste século, neste milênio, os desafios são bem maiores. São aqueles de nós buscarmos todos esses conhecimentos, essa compreensão que temos, e levá-la junto ao mundo. E esse mundo lá fora, que clama assim, não só por discursos, por palavras, mas principalmente clama por atitudes diferentes. Nós sabemos que cada um de nós produz lixo, por exemplo. Nós já nos preocupamos da quantidade que é produzido, que nós temos em nosso lar, numa torneira aberta que nós deixamos com água correndo. Quantos minutos para tomar nosso banho e assim por diante. Observemos sim que nas escolas, crianças 6, 7, 8 anos, cobrando de seus pais atitudes que venham ao encontro da preservação da natureza, porque nós, a nossa geração, quem sabe não teve as oportunidades de reflexões, de discussões, de práticas que nos ensinariam a respeitar melhor o planeta que nós vivemos. Sabemos também que no próprio Livro dos Espíritos tem algumas questões onde espíritos, onde irmãos nossos agem com o fim de grandes mudanças e transformações benéficas ao planeta. Se alguém quiser se aprofundar, quiser olhar o que o Livro dos Espíritos nos diz nas questões 536 a 540, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Na primeira, na 536, Kardec então questionou a espiritualidade maior. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E a resposta: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. E aí tem algumas observações. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Portanto, tudo que acontece, todos os fenômenos que acontecem, tem uma razão de ser. Tem ação, sim, de irmãos nossos, nos seus mais variados níveis de evolução.
o que nos parece assustador, o que nos parece que está destruindo aos nossos arredores, quem sabe, e certamente é, uma reconstrução, um reequilíbrio do planeta tão necessário. E que nós sim possamos agir cada vez mais para sermos instrumentos de mudanças. Nos diz também, dividimos o mundo e abrimos um abismo entre nós e o restante da criação. Mas eu iniciei falando, do Face e não continuei. Ali tinha um pequeno vídeo de uma criança, que parece alguém também já observou, uma mãe oferecendo um prato de carne, e uma criança, eu acredito que 5, 6 anos, mais ou menos, e questionando a mãe. Mas isso aqui são pernas, acho que era polvo até. Polvo, né? São pernas de polvo? Sim. Mas o que fizeram? Cortaram? E a mãe, foi cortado, senão como é que tu ia comer e tal. Mas por que nós comemos animais? Por que nós comemos animais? E a mãe foi sendo questionada. Nós não devemos matar os animais. Então teve todo um diálogo, que a criança fez um ensinamento extraordinário naquele momento. E a mãe disse, então come as batatas, eram batatas que estavam ali. Come as batatas e deixo. Então tá bom, e a criança ficou satisfeita. É evidente que eu não sou um exímio contador de histórias, mas era essa a ideia. A criança, um espírito, certamente, há uma evolução, porque nossos filhos podem ser, sim, espíritos muito mais evoluídos que nós, uma experiência maior que nós, com saberes mais aprofundados que nós mesmos. Aquela criança já percebia que nós estávamos nos alimentando de irmãos nossos. E é uma verdade. É uma verdade. Então são reflexões, e ainda precisamos sim. Certamente a maioria de nós, por muito e muito tempo, nos alimentaremos. Mas que sejamos então mais cuidadosos. E aqui nos diz o seguinte ainda. Em nossas veias corre sangue alimentado por minerais como ferro, potássio, manganês e zinco. Somos irmãos da terra. Todos esses minerais que correm em nossas veias. Nosso corpo é constituído por mais de 75% de líquido. Somos irmãos da água. Uma reflexão do momento espírita, que recém foi falado do nosso programa de rádio. As vitaminas das frutas e vegetais se integram no nosso organismo e mantêm a vida física. O gás carbônico que expiramos será absorvido pelos vegetais. Somos irmãos das plantas e das árvores. Assim nós devemos perceber a natureza, sentir a natureza, vivenciá-la. Nós tivemos alguma oportunidade de nossas atividades profissionais de fazer uma caminhada. Uma observação da paisagem. Mais ou menos esse era o tema. Aquelas pessoas passaram por uma trilha e cada grupo observava um setor. O meio ambiente, as árvores, as estruturas das casas, as culturas que eram plantadas, cultivadas. E ali nós tivemos relato de pessoas que moravam 30, 40 anos e que enxergaram só naquele dia o que eles relataram. Eles não tinham percebido isso antes. Porque caminhavam todos os dias, mas não olhavam. Olhos de ver, Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eles não tinham percebido aquilo que fazia parte da vida deles. No cotidiano, eles viram totalmente diferente naquele momento. Então é isso, esse é o desafio nosso.
Nós, espíritas, que tanto aprendemos, que somos seres que interagimos com a natureza, com irmãos nossos. Que vivemos de energias, de vibrações, de pensamentos, de sentimentos. Pois o mínimo que cada um de nós pode fazer é respeitar um pouco mais este planeta que tanto nos proporciona de vida, de alegrias, de grandes desafios, de dores, mas aquelas dores que são consequências de atitudes de cada um de nós. Somos verdadeiramente parentes de tudo o que existe. Estamos integrados na criação de Deus, astros, planetas, e nós somos uma família que está unida na grande caminhada que chamamos vida. Essa imensa integração deveria nos servir de profunda reflexão. Será que estamos, de fato, agindo como irmãos dos outros seres? Será que nós somos? Nós nos questionamos se nós temos boas relações entre nós, diálogo, compreensão, paciência. Fundamental, aliás. Mas, e com o restante da natureza? Tive uma experiência onde nós íamos trabalhar com ecologia, agroecologia, com coisas mais naturais. Chegamos e aquela pessoa, chegou um cão, o cão veio brincando conosco, e chegou e deu um coice, quer dizer, aí eu já chamei a atenção, mas que agroecologia é essa, né? Que ecologia, que respeito à natureza é essa, se nós não respeitamos um cão? Já começamos errados. Já temos que repensar, rediscutir a nossa proposta de trabalho na sua propriedade. É isso, né? O que é natureza? O que é agroecologia? O que é ecologia? São todos os seres vivos. São aqueles seres que interagem, que vivem harmoniosamente, e que o ser humano seguidamente atrapalha, interfere, prejudica, com tanta inteligência, com tantos conhecimentos. Já não é mais tempo de desperdiçar comida, amontoar lixo desnecessariamente. Nós temos um restaurante aí que a comida que sobrar ele cobra, né? Evidentemente, e deveríamos fazer isso. Sobrou comida no prato, ele cobra aquela comida, porque nós ainda temos tanta fartura de alimento. Já não mais podemos sujar fontes d'água, ou mudamos de atitude agora, ou nos tornaremos uma ameaça ao futuro da nossa espécie mesmo aqui na Terra. Então o compromisso nosso é de repensar atitudes, é de refletir sobre elas, é de termos e observarmos as coisas mais simples do nosso cotidiano, da seleção do lixo, de produzirmos menos lixo. Vamos produzir menos, irmos a um mercado com uma sacola, quem sabe. Nós podemos sim fazer muitas coisas. Nós temos um grupo que está iniciando, está gatinhando, né? Um trabalho, o tema saber ambiental, que já vem um trabalho há mais tempo da Fergs. E aqui no Ceará também estamos iniciando, então vocês podem observar que em alguns locais, né, tem algumas orientações, né, do lixo, da natureza e tudo mais. Uma pequena semente, mas que nós temos o compromisso, sim, de ser proativos, de mudar nossas atitudes, de melhorarmos. O planeta está exausto e as consequências dos excessos humanos já podem ser vistas. Furacões, efeito estufa, aquecimento global e outros temas que são consequências, muitos deles, de desrespeito para com a nossa natureza.
São sinais de alerta de que nosso mundo azul está cambaleante, está batido. Então façamos a nossa parte. É a nossa hora de agir, de demonstrar gratidão a Deus mediante atos generosos. Ao voltar aos nossos lares, como nós temos nossos grupos de estudos, aqueles desafios da semana, né? Nós temos atitudes diferentes, sempre com temas de nós repensarmos. Vamos voltar aos nossos lares e vamos ver como está a torneira da pia, dos banheiros. Onde que estão os nossos lixos? Se estão separados. Vamos relembrar o dia do lixo seco, do lixo úmido, se nós não lembramos mais. Já estaremos fazendo uma grande coisa para a nossa natureza, para o nosso planeta. E assim, levando harmonia entre nós e os demais seres que são irmãos nossos. Nossos pensamentos devem ser para o bem, pensamentos que possam fluir e possam transmitir a bondade. Os pensamentos que devem ser evitados das maledicências, das nossas conversas não tão positivas. E, portanto, o Espiritismo tem uma função fundamental de agir, de trabalhar, de realizar o bem para o nosso planeta. É evidente que começa entre nós, sim, as nossas relações, os nossos respeitos. Mas tudo isso deve chegar em todos os lugares. Nós temos uma mensagem final, nós leremos aqui, Sementes de Felicidade. Um profundo poder age em toda a terra. As doces vibrações do Pai Celeste comandam a divina sinfonia da vida. Penetram nos seres. A natureza canta as glórias de Deus. Tudo trabalha, serve, evolui, edifica e ama. A renovação é contínua na busca do mais alto. Você é parte desse maravilhoso contexto. Sentir-se integrado ao divino concerto da vida é estar seguro de que tudo marcha para melhor. Que Deus ilumine e proteja a cada um de nós. Muito obrigado.